Como aprendiz estudioso da palavra, ainda assim não encontrei uma forma de representar ampla e profundamente toda a complexa simplicidade da essência da liderança exercida por Jesus. De algo, porém, não tenho qualquer dúvida. O quadro deve incluir a encarnação. Mesmo tendo participado de diversos processos de transformação organizacional, tantos que me fizeram perder a conta, confesso que só recentemente percebi que a encarnação ou não dos líderes foi, é e continuará sendo fator primordial que separa grandes sucessos de grandes fracassos. Estamos falando de um líder que faz parte, faz junto com os que fazem, não aquele que simplesmente espera que faça o que ele disse que tinha que ser feito. Aquele que nem sequer imagina a profunda incoerência do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É necessário saber o sabor do que o outro come antes de falar da sua fome. É saber do frio que o outro sente antes de falar de solidariedade. É a necessidade de sentir a dor, a solidão, a prisão e a sede do outro antes de falar de nossa compaixão por ele. De estar junto antes de falar de comunhão. De abrir mão da placa de vaga reservada antes de falar de igualdade. Falo de líderes imersos na ilusão de uma liderança asséptica, sem contato, sem toque, sem risco de contágio, por controle remoto, à distância e por videoconferência. Ou até mesmo do alto de um púlpito, dos encontros só ocorridos nas salas de reuniões, ou até no metaverso, mas nunca na vida real. Dos alimentados pela ilusão de que o líder tem que ser diferente de nós para que nós o admiremos, ser distante para que o sigamos, parecer divino para que o adoremos. Como nos ensinou Peter Drucker, ao falar das pequenas baixas entre os generais na Primeira Guerra Mundial, pequenas baixas essas frutos da decisão de não mais acompanhar as tropas no campo de batalha. Exemplo histórico da liderança em que outros, e não o líder, assume os riscos e as consequências negativas pelo que for ou não for feito. Num discurso já padronizado para resultados irresponsáveis. Pela derrota, eles. Pela vitória, eu. Para se exercer uma verdadeira liderança, é imprescindível estar com, esvaziar-se do eu e espelhar a forma do outro. É acolher o sentir que ele sente e precisa. É dar de si para estar ao lado. Não é uma viagem do pó da terra às nuvens do Olimpo, mas da infinitude da eternidade para a finitude da história. Não é tentar perpetuar-se na frieza do mármore, mas na trama tecida por nossa biografia, que se entrelaça aos fios da biografia do outro. Jesus, o Filho de Deus, é Deus, sempre, sempre Senhor de tudo, mas ao contrário dos que almejam a primazia, o lugar de destaque, o posto mais alto, ele fez o caminho inverso. Para nos liderar, esvaziou-se. Enquanto líderes se endeusam, ele se humanizou. Enquanto os líderes se afastam, ele se aproximou. Enquanto eles, líderes, se servem de nós, ele nos serviu. Enquanto se isolam, ele ainda está entre nós. Ele poderia ter escolhido vir ao mundo de forma tão espetacular que eu sou incapaz de imaginar, mas ao invés disso, se deixou envolver por um útero adolescente. Enquanto uns se entronam em ouro, ele se deitou no feno de uma manjedoura. Enquanto uns se cercam do brilho e do luxo, ele se cercou da simplicidade dos mais pobres, da necessidade dos aflitos, da tristeza dos rejeitados, da escuridão dos cegos de corpo e espírito. Sendo Deus, fez de si mesmo carne, para nos fazer eterno como Ele.
Quando muitos se embriagam com o sucesso, ele se esvaziou no vinho do seu sangue. Eles, líderes, salvam a si mesmos, sacrificando a todos que sujeitam. Ele sujeitou-se a salvar a todos pelo seu sacrifício. Liderança mesmo não é um processo de expansão do eu, mas de sua limitação. Não é a trajetória entre o desejo de ter até ter todo o poder, mas o caminho inverso entre o privilégio de poder até a decisão de servir. Pense nisso.